Olha meu. Sou Humberto Oliveira, 36 anos, atleta. Comecei minha trajetória de atleta em 2005, comecei em Santa Sé. Em 2002 descobri um problema na veia arterial, comecei a fazer um tratamento na faixa de 2002 até 2006, na cidade de Salvador, no Hospital das Clínicas. A cirurgia foi complicada, o tratamento. Passei fazendo terapia para voltar ao movimento da perna, que eu perdi um pouco depois da cirurgia. Também passei fome no hospital, minha mãe lutou muito pela gente, não só por mim, como por meu irmão. A realidade, o médico falou, faz a cirurgia, ou ele pode viver 100 anos, um ano, um mês, ou pode vir a morte a qualquer momento. Porque eu fui proibido pelos médicos também de não fazer nenhum esporte. Quando eu descobri o problema de Hubert, eu morava em Santa Sé. Aí eu passei por uma pediatra e ela falou que ele tinha um problema muito sério de via pulmonar. Aí eu falei para ela que eu não tinha condições de fazer aquele tratamento, porque naquele tempo tudo era difícil, né? Uma realidade que não existia nem pensamento. Quando eu comecei, aí ela me levou para Salvador, eu fui com eles, fiz todo tipo de exames. Aí ela me pediu a carcaça. Aí naquele tempo a carcaça era dinheiro, era 22 mil. Aí eu falei para ela que eu não tinha condições. Os hospitais me ajudaram, fizeram o cartão, me levaram para o hospital. E eu fiquei fazendo o tratamento, continuando. Aí eles não descobriram o problema deles porque eles achavam que o problema deles era genérico. Aí pediram um exame. Naquele tempo o exame era R$2.000, era R$4.000 de cada um. Aí eu consegui os exames, a médica me deu, a médica até de Casa Nova, para me dar esses exames. Aí ela falou que o problema deles não era. Aí ela mandou eu ir para o Hospital das Clínicas. Aí lá no Hospital da Clínica ela me deu o cartão. Ela mandou fazer os cartões do Clei e do Elber. Aí eu fiz, a primeira cirurgia que eu fiz foi do Elber, que era 22 mil cada um. O hospital me deu a cirurgia. Eu passei 5 dias com o Elber internado, caminhei com o Elber mais 3 quilômetros nas costas, porque nesse dia que ele entrou de alta, não tinha ônibus, estava tudo de greve. E eu me sujeitei a andar com ele nas costas para sair do hospital, porque tinha que sair, né? Que já tinha dado alta. E aí fui lutando. A cirurgia dele não foi fácil, foi uma cirurgia de 11 horas. E eu ficar ali presa, esperando. Na minha mente eu pensava muitas coisas, né? Quando a serena abria, eu já pulava da cama e já saía para a porta. Mas Deus foi puro, Deus foi uma obra de minha vida. Sofri muito, teve dias de eu trazer eles para a rodoviária, só ter o dinheiro da minha passagem. E eu botei eles dois na frente, na fila, e ficar na fila com a bolsa na mão, e eu dizia assim, eu não tenho dinheiro para pagar a passagem deles. E o motorista dizia assim, calma minha tia, fica na sua aí, fica na paz. E eu ficar ali, o povo entrando, e aquele rapaz pegava aquela minha passagem e saía. Quando chegava, dizia, ai, dona Maria, arrumei a passagem de seus filhos. Pode seguir. Se tiver alguma fiscalização, alguma coisa que lhe pare, a senhora apresente seu papel. E não me faltar nada. Eu tinha o café, eu tinha o leite, eu tinha
o lanche deles, eu tinha tudo. Não, sai ficar aqui em Juazeiro? Não, vamos para Sobradinho, não. Eu vou ficar aqui em Juazeiro porque eu tenho uma irmã aqui, eu vou para casa dela, daqui eu vou embora. Várias e várias vezes. Muitas vezes o Elber até se escondeu dentro dos banheiros para poder a gente ir embora para casa, porque eu não tinha dinheiro da passagem para pagar a passagem dos três. E a gente fazia isso. Muitas vezes o Elber passou e eu trazia o Clay no braço porque não tinha condições de pagar as passagens. Passei por muito isso na minha vida. Então sempre eu falo, foi um filho que os meus dois filhos, ele e o Clay, nunca foram os meninos me dar trabalho. Mas o Elber me sem vergonha. Ele é meio descarado. O Clay já é mais sério, mas ele é meio malandro, meio sem vergonha. Mas eu amo meus filhos de todo o meu coração. Foi uma pedra preciosa que Deus me deu na minha vida. Gosto de todos, mas eles eu tenho um carinho diferente. Por eu ter sofrido muito por eles, em leito de hospital. Eu passava 15 dias no hospital e 2 em casa. O Clay não me deu trabalho, mas o Elber era contado o dia que eu não estava dentro do hospital com ele. Aí venci. Minha vida nunca foi fácil. Até hoje, eu estou com 65 anos, minha vida nunca foi fácil. Nunca consegui nada, a não ser a troco do meu trabalho, do meu esforço, da minha paz, de alguns amigos, de alguns colegas que eu tenho. E sempre fui uma mulher guerreira. Ele ficou doente. Ele e o irmão dele. Eles tiveram um problema, acho, por causa do pai e da mãe, o sangue deles não compatível, aí vieram com esse problema. Aí Diva começou a etapa do tratamento deles. Aí ia diretamente para Salvador. Aí tinha aquele custo de vida, que ia direto para Salvador, fazer as consultas e tudo, voltava. O Clay, a doença dava para perceber que o Clay era menos e o Elber sempre era mais. Eu mesma era de uma que até brincava, eu dizia, né? Eu olhava e dizia, meu Deus, esses filhos da Diva com problema no coração. Eu dizia, Elber, tu não volta mais não. Aí ele dizia, eu volto. Ele conheceu meus irmãos, meu irmão sempre gostou de ciclismo, o Rogério, meu primo. Em primeiro lugar, Rogério mesmo, em tudo. Ajudou ele mesmo nesse negócio de ciclismo. Aí ele começou a participar de ciclismo, começou a viajar para fora. Começou a seguir a vida dele, né? Se não fosse o esporte, hoje eu acho que eu não estaria aqui contando minha história. Interessante que na época eu fui proibido praticar o esporte, qualquer tipo de esporte. E depois que eu fui fazer uma revisão em Salvador, os médicos acharam estranho. O que é que esse menino está fazendo? Aí minha mãe na época não quis contar assim, eu fiquei meio cismado com medo, né? E minha mãe, rapaz, tá andando de bicicleta. Eu falei, né? Tô andando de bicicleta. Andando? É. E minha mãe falou, não, andando não, ele tá andando doido, doutor. É pra cima e pra baixo doido nessa bicicleta. E o médico chamou outro médico lá, aí fez um exame. Aí falou, pô, negão, você vai ter que continuar no esporte, porque a outra veia entupida que você tinha, que nós ia ter que fazer um ponto safeno, não vai ser mais preciso fazer o ponto safeno, porque, não sei, Deus botou a mão aí, você pedalando, acho que a veia agitou e desentupiu, não vai precisar mais. Eu procurei para o médico, ele só dando Diva. Agora esse era ele que sabe o que vai seguir, se ele quer jogar bola ou fazer ciclismo, porque é um esporte bom para ele. Aí fui embora para Santo Sé. Optei pelo ciclismo, porque eu tinha uns amigos, né, que praticavam. Viajei em 2005, a minha primeira competição que eu fui assistir foi na cidade de Irecê, Bahia. Meu amigo Rogério Máquina foi campeão naquela atualidade, e é onde eu vi que era aquele negócio que eu queria. Então, comecei a treinar em Santo Sé. E em 2007, vim correr aqui em Juazeiro, né? Junto da Elite. Fui correr na estreante e foi uma prova boa, né? Assim, foi o começo da carreira. Depois comecei a competir na cidade de Santo Sé também, Remanso, Casa Nova. Em 2009, devido a problemas familiares, vim embora para Juazeiro, né? Sou juazeirense, mas minha infância toda foi em Santo Sé e retornei em 2009.
Já está em 106, já fui mesmo definitivo. E lutei. Quando eu consegui algum mistério melhor, os pais dele me abandonaram. Ele me abandonou. Me abandonou com eles e essa Thaís. Eram os 3 que eu fiquei com eles. Aí foi o tempo que eu achei o Elbi mais sofreu um pouco. A realidade é dita, né? Porque no tempo o Moacir saía pra rua, deixava a mãe dele só, e quem cuidava era ele e tudo. Tinha as brigas, tinha as turbulências, todas. Realmente a gente conviveu muito ali, sempre chamava minha mãe pra tudo. Ele se era separando, às vezes, briga do pai, da mãe, ele viu muito, ele separou muito. Ele passou muito por isso, ele cansou de chegar lá em casa chorando, sabe? Contando a vida dele, o que ele passava. Então, o Elbi que eu conheço é esse. É esse o Elbi que eu conheço. No tempo também que o pai dele saiu de dentro de casa, quem cuidou da casa foi o Elbi. Eu me lembro. A mãe dele chegou ao ponto da Diva chegar ao ponto dela ter o restaurante. Nesse tempo o restaurante dela já não tinha mais aquelas coisas, entendeu? Aquelas coisonas. Aí chegou o ponto, Diva cansou de pegar mais minha mãe, fato. Essas coisas, cansou de pegar as duas e tratava. Ela tratava, aí fazia e vendia. Ela mesmo vendia no ponto dela. E ele, nesse tempo, ele teve que trabalhar, o Elbi, para ajudar a Diva. No tempo que Moacir deixou a Diva, o Elbi teve que trabalhar. Ele trabalhava e ajudava ela financeiramente. Que o Moacir passou um tempo assim meio, como a gente diz, né? Separou, a cabeça virou. Ele se juntou com outra mulher e o Elbi ficou mesmo dentro de casa, cuidando. Isso aí a gente não pode mentir. Ele sempre gostou de trabalhar, ele sempre gostou de esporte. Ele trabalhou um tempo em banda, ele gostava de andar para a igreja. O Elbi era aquele menino que, pela dificuldade que ele tem, que a gente vê que o Elbi tem muita dificuldade. Tem dificuldade, o Elbi tinha dificuldade, às vezes ele virava para mim e dizia: Lete, corta minhas unhas que eu não dou conta. Cansei de cortar as unhas do Elbi e do outro, porque ele dizia: eu não dou conta, corta minhas unhas hoje, que eu vou trabalhar e minhas unhas tá feias. Aí ele chegava, trazia a unha que eu cortava as unhas dele. Cansou, ele tinha dificuldade, ele lavava roupa, ele sempre foi assim, sempre. Aí eu dizia: meu Deus, por tudo que tu tem, porque tu passa e tu é tão desenvolvido desse jeito, que nós admirava. Eu comecei em Centro-Sé, ergui muito, levantei, fiz uma casa muito boa, Centro-Sé. Meu esposo me abandonou, na hora que eu mais precisei dele, ele me deu um chute. Arrumou outro e me largou e dizia pra mim assim: você vai morrer de fome, mas seus filhos. Eu dizia: não vou não, porque eu tenho um Deus. E tinha dias que eu não tenho vergonha de dizer, tinha dias que eu amanhecia o dia, eu não tinha um pão para comer. Mas tinha amigo. Não chegava a me dar um peixinho, não chegava a me dar um fígado, não chegava a me dar um pedaço de carne. E eu fui me levantando, fui botar meu comérciozinho, fechei, acabei. Eu digo: agora eu vou embora. Aí vim para aqui, morei de aluguel muito tempo, ele está aqui comigo, conheceu, morando de aluguel em várias casas. Quando eu tinha condições de pagar uma casa boa, alugava uma casa boa. Quando não tinha, ia vender lanche para pagar meu aluguel, porque não era aposentada. Vendia meu lanche, pagava meu aluguel, pagava minha água, pagava minha luz, mantinha minha despesa junto com eles. E até hoje eu estou aí. Mas se eu chegar hoje ou amanhã a partir, eu acho que meus filhos não têm o que dizer. A minha mãe nos abandonou, eles vão perder o resto da vida deles, porque eu sei que eu fui uma mulher muito guerreira na minha vida. E até hoje eu acompanho passo por passo dele. Reclamo, falo, sei que tem hora que ele se estressa, manda eu calar a boca, mas eu falo. Se estiver errado, eu falo. Digo mesmo, digo a verdade, dou de doer, mas que eu digo. Depois que separou mesmo, que viu que o restaurante acabou tudo, ela, a Diva, entrou em depressão. Ela entrou numa depressão muito forte, a Diva. E o Elbi era pra tudo. O Elbi cozinhava, o Elbi fazia café. Ela entrou na depressão horrível, a Diva. Horrível, horrível mesmo, a Diva. Minha mãe ajudou muito ela. Aí quem ajudava ela era ele. Elbi cansou de chegar lá em casa chorando, dizendo o que estava passando. Cara, a Diva entrou na depressão. E às vezes a Diva nem levantava da cama. Aí quem ajudou só tinha ele e o Clay e a Thaís. E ele ajudou de verdade a mãe dele. Isso aí, ele nunca abandonou a mãe dele. Nunca.
Quando o Moacir brigava com ela e tudo, ele sempre era do lado da mãe dele. Sempre, sempre, sempre. Do lado da mãe dele. Só que assim, ele era do lado da mãe dele, mas sempre, quando a gente falava, ele nunca... Sempre era do lado do pai também, sabe? Eu acho que ele ficou dividido entre os dois. Porque teve uma época que ele me abandonou para ir contar o pai dele, quando ele veio de lá, ninguém nem conhecia ele, porque nem o dinheiro para ele cortar um cabelo, o pai dele não deu. Durante 4 meses que ele ficou com ele. Aí eu mandei ele vir embora e ele veio. Mas ele nunca abandonou a mãe dele, o Elbi. Aí eu sei que ele trabalhou, aí ela entrou na igreja de crente, ela entrou ainda na igreja de crente aqui. Aí foi seguindo, né? Quando ela começou a entrar para a igreja, amizade e tudo, ela foi dando a volta mais por cima. Aí ela disse, Dona Rosa, eu vou me embora. A minha mãe disse, mulher, tu vai embora com esses 2 meninos, tu tem tua vida aqui e tudo. Ela disse, só, vou me embora, Dona Rosa, porque eu não aguento essa vida não. Vou pintar meu povo, vou pintar minhas irmãs. Deus falou para mim que onde eu andasse, ele me sustentava. E até hoje eu agradeço a ele de coração, porque Deus me sustentou até aqui. Até nesse momento. Porque quando eu vim embora de Centro Sé para aqui, eu fui profetizada. No dia que eu arrumei minha mudança, o pastor falou para mim, não muda, porque Deus não está nos comando. No dia certo, Deus vai lhe enviar um anjo. Aí viu o anjo, pode viajar. A partir de hoje, nunca falta o pão na sua mesa. Se eu disser hoje que eu já passei fome, frio, nunca passei na minha vida, mas meus filhos. E se errar, eu falo. Não tapo erro de filho. Se eu pegar no erro, eu vou dizer, você errou, não é assim, 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 assim. Não é porque ele tem uma mulher que eu não vou reclamar, não. Reclamo mesmo. Que gosta, que não gosta, eu falo mesmo. Porque você me conhece e sabe que eu sou uma mulher muito pura. Aí eu sei que ela foi embora. E antes disso também, o Elbi, antes disso que ela entrou em depressão, ficou melhor, entrou na igreja e tudo, o Elbi ainda foi morar com a tia dele, em Salvador. Porque o pai, ou o marido da tia dele, morreu. E ele foi passar um tempo cuidando da tia dele também. Essa tia dele veio até aqui ainda um tempo, passou um tempo aqui na Radiva. E ele cuidando, ele foi cuidar dessa tia dele também em Salvador. Aí depois ele voltou, aí depois eles venderam. Aí ele foi embora para Juazeiro. Aí ficou. Agora sempre participou das corridas, sempre viajou para fora, ele sempre gostou, ele sempre foi esforçado. Isso aí sempre. Vem aqui só a visita, casou. Conheceu uma pessoa, graças a Deus, lá em Juazeiro. Quando ele chegou lá, casou, ele até me disse, Leta, eu vou casar. Mandou o convite para mim, eu digo, mentira, vou casar. Aí lá ele conheceu, casou. E graças a Deus, está vivendo aí. E eu espero a Deus que Deus dê a oportunidade a ele. Dele seguir em frente o sonho dele. Só isso que eu tenho a dizer do Elbi. Só isso. É uma pessoa maravilhosa. Adoro o Elbi de verdade. Passei a conhecer o Albinho. Sempre debatendo futebol, que eu sou flamenguista e ele é palmeirense. E a gente sempre batendo, falando de futebol. E pra mim é um cara nota 1000. Incentivador para as pessoas que têm problema com deficiência, que nem eu. Que ele já me incentivou para pegar, em vez de adaptar uma moto que eu adaptei, comprar uma cadeira para fazer física, né? Tipo ciclista, né? Andar na pista aí, daqui para Futimaga. Antigamente eu ia, só que quando eu saía a 10 metros, ele já ia mais de 50 na frente. Com 2 anos depois, comecei a treinar de novo, competi em 2013. Minha primeira competição nacional foi na cidade de Indaiatuba, São Paulo, onde eu fui 4º colocado na prova de resistência, a prova de contra-relógio. E foi uma coisa muito boa na época. Depois eu tive que dar uma parada, porque não tive condições de prosseguir para as próximas etapas. Mas me chamaram para a equipe de São Paulo. Depois fui convidado para a equipe do Rio de Janeiro. Fui campeão carioca em 2014, campeão carioca em 2015, campeão carioca em 2016. Ganhei uma bike, né, patrocinada pela empresa no Rio e pela federação, na época, 2016, para me competir o Brasileiro de Pista, que é uma prova, uma pista no Nordeste não tem, né? Foi uma dificuldade imensa de poder treinar. Eu tive que sair da minha cidade, aqui de Juazeiro, um mês antes. Eu fui treinar em Curitiba, fiz uma base boa. E naquela
Na ocasião, eu fui vice-campeão brasileiro. Não deu muito certo o treino, foi a dificuldade da pista, que é um oval, né, diferente de competição de estrada, que está mais acostumado. Ainda ganhou uma bicicleta no valor de 15 mil, foi? De 15 mil, essa bicicleta dele foi roubada ali no João Gilberto, foi meio mundo de comentar dessa bicicleta e de polícia e de tudo aí, porque todo mundo ajudou ele e Deus preparou que voltou para a mão dele. Aí fui campeão carioca de pista em 2017, fui campeão de estrada em 2017, campeão do Tour do Rio, algumas provas de mountain bike também, aqui na Bahia, como Casa Nova, Remanso, Salvador, Poité, onde uma prova que me cobrou muito, é um percurso duro. E 2019 foi meu auge, que, campeão brasileiro. Passei pelas dificuldades, onde não tinha pouco recurso. Para pouco quem sabe, eu fui campeão brasileiro dormindo no chão. 2 dias dormindo no chão. No penúltimo dia que conseguiram alojamento pra gente, não só para mim, como para outros atletas de outras regiões. E aquela competição me marcou muito. O Elbio viajava, o único amigo de Elbio que era de dentro da minha casa e chegava, brigava e falava era Juninho, nessa época. Porque eu cheguei desse estado que hoje eu tenho muita crise de nervo, já foi devido a esse problema deles. E quando eles viajavam, porque não é fácil você ver uma pessoa dessa sair para dormir na rodoviária, porque não tinha dinheiro às vezes para comer um pão. Dormir no frio, no sol, no sereno, porque não tinha dinheiro. Sendo que às vezes você tinha parentes que poderiam lhe dar uma ajuda. Dizer, não, eu tenho, eu vou lhe ajudar, vou lhe patrocinar. Não tinha. O patrocínio dele era eu e Deus. Vocês hoje podem dizer assim, que tem uma mãe do lado de vocês. Tanto o Clay como o Elbio e os outros 3. Eu tenho mais 2. Pela dificuldade que foi de eu chegar lá, onde uma empresa do Paraná me patrocinou. E eu falei pro o chefe da empresa na época, que ele era aqui de Juazeiro, né, um supervisores, falei, eu quero só uma passagem de ida, cara, pra mim poder chegar descansado. Meu foco era subir no pódio. E quando eu ganhei a primeira medalha na prova de contrarrelógio, a emoção veio à tona, a lágrima desceu no olho, que eu liguei pra meu treinador. Nem liguei pra minha mãe primeiro, liguei pro meu treinador no Rio, Horácio Sobrinho, uma pessoa que me ajudou. Na verdade, ele não era nem um treinador, era um cara que me ajudava, me incentivava. Foi uma das pessoas que conseguiu esse patrocínio pra mim, sempre me incentivou. E nessa época, em 2019, fui medalha de ouro, né, tá aqui, as medalhas, 3 medalhas, consegui, que era ser campeão brasileiro, né. Eu fui no intuito de subir no pódio, mas graças a Deus, Deus abençoou que deu tudo certo. Poucos acreditavam na época, né? Até pessoas da minha família chegou a acreditar, você não vai conseguir, sei o quê. No Rio, acho que umas 4 ou 5 vezes, eu dormi na rodoviária, dormi no local de competição, porque não tinha dinheiro, ou comia ou dormia bem. Então, era melhor comer do que dormir bem. Então, passei por alguma dificuldade, até passar 24 horas dentro de uma rodoviária, esperando um ônibus, né, para poder voltar para casa. E a gente vai. Então eu acho que tudo que ele passou foi Deus que sustentou. Porque condições nós não tinha. Patrocínio ele não tinha. Só carinho de alguns amigos que chegavam junto e diziam, ô lascado, vai para onde? Tem nada. Tu vai fazer o que em Curitiba? Tu vai fazer o que em Rio de Janeiro? Tu vai fazer o que em Brasília? Tu vai fazer o que em Minas? Se tu nem o dinheiro para comer não tem. E ele persistia ali, naquela luta. E ele voltava. Deus preparava tudo. Como tem preparado até agora, né? Ele não teve apoio de irmão, porque os irmãos dele moravam tudo lá para Centro-Sé. Atualmente mora tudo lá. O pai morava para lá e tinha, mas não apoiou, porque ele nunca apoiou os filhos. E uma outra competição que me marcou muito, também foi em 2017, foi a Copa
Gaúcha, em Capão da Canoa. Eu saí daqui 4 dias de ônibus e meio. Eu, no meio do caminho, eu desci do ônibus, que fui chateado, que não recebi, prometeram um pagamento na época do Bolsa Atleta. Quando eu fui sacar o dinheiro numa rodoviária para lanchar, não tinha nenhum real, na verdade. E na época, quando eu estava namorando, né, minha esposa hoje, Magali, ela trabalhou e depositou na época, se não me engano, foi R$50. E por aí foi foda porque, desculpa a palavra, eu cheguei em cima da hora, ainda pedalei 70 km. Quando eu cheguei, todo mundo ficou assustado, todo mundo preocupado que eu não tinha chegado ainda. Cheguei faltando meia hora para a largada. A organização me entendeu, pediu mais 20 minutos. Eu não, pode largar, ainda deitei um pouquinho ali, não vou negar, comi meu café da manhã naquele dia. Foi um pão, com mortadela e com queijo e um fracinho de coca. Só foi isso. E água, já no local da organização. Aí, tava tenso ainda, né? Na adrenalina ainda tipo um treino para chegar na competição. E na hora da largada, eu acho que, na verdade, acho não, foi Deus. Já que o piloto largou fora, eu também ataquei. Tava com já tipo aquecido, né? E abri eu mais 2 atletas. Eu sei que um é do Rio Grande do Sul, o outro eu não lembro agora, que era da mesma equipe. E os caras puxou o pilotão, aonde eu consegui abrir fuga. E fiquemos rodando nós 3, eles tentando me deixar e eu cansado, faltando assim umas 10 voltas. Eu lembro que estavam combinando para tentar me largar, mas não conseguiram. A pista ruim, um lado era bom, a outra pista era ruim. O cara olhou para mim, pô, você pedalou 70, ainda tá aqui com a gente, vai terminar os 70 mesmo. Aí naquela hora ele deu um toque, eu abri com esse outro rapaz, de outra categoria, e na chegada eu me consagrei campeão naquela prova, né? Segundo geral e campeão lá. Na volta eu não tinha R$1 nem para lanchar, porque o dinheiro que eu tinha eu comi naquele dia. No outro dia em Porto Alegre, eu fiquei na rodoviária a noite toda, fui para São Paulo. Eu ainda dei uma sorte que eu peguei, uma hora que eu cheguei em São Paulo, com 2 horas depois eu peguei um outro ônibus para cá. Então, de Rio Grande do Sul para cá foi mais 4 dias e meio, só bebendo água nas paradas de ônibus antes dia. E isso foi uma prova que me judiou muito. No dia que eu cheguei, felizmente eu desmaiei, na hora que eu encontrei Magali, se eu não me engano foi no Paulo VI. Depois me recuperei, aí treinei de novo, fui campeão carioca de novo. Tem uma federação que me ajudou muito, uma equipe também, que é a Real Cycling, que é uma pessoa do meu treinador na época, Josias, me ajudou muito, me incentivou muito. É uma equipe humilde, né, devido aos problemas empresariais, infelizmente. No Brasil o ciclismo não é valorizado como o futebol, e não sabendo que o ciclismo, acho que é um dos esportes que mais trouxe medalha, mais mundiais para o Brasil, onde hoje o atual campeão mundial de mountain bike é brasileiro, e um dos para-atletas, campeão mundial de paraciclismo, é brasileiro também. Eu, como mãe, eu tenho orgulho de ver a situação que ele já passou e o que ele passa e onde ele está, né? Para chegar onde ele chegou. Fiz a pedalada 12 horas, 5 anos seguidos. Não fiz ainda esses 2 anos devido à pandemia, que foi uma coisa que atrapalhou muito no meu projeto esportivo, que era ir para Tóquio, era ir para a França agora. Estou vendo como é que vai ser essa possibilidade, né, de poder representar Juazeiro ainda na Olimpíada, né, no Paralimpíada, e conquistar a medalha. Isso é um objetivo que eu ainda tenho, um sonho, né, de representar o Brasil, Juazeiro, onde eu nasci, também minha cidade querida de coração, que eu morei há muito tempo, Santo Sé, onde também
aprendi muito no ciclismo, no esporte, como cidadão. Nas escolas onde eu fui educado, os professores sempre me incentivou, sempre me colocou lá em cima. Tem uma professora mesmo de matemática, eu sei que ela mora perto da praça, na cidade de Santa Sé. Não só no ciclismo, como no futsal. Vôlei, assim, brincava, mas jogava muito futsal. Futsal, o baixinho também era retada. Mas no ciclismo foi que me engajou ao Brasil. E também outra prova que me marcou muito foi a primeira. Foi na cidade de Rio de Janeiro, Angra dos Reis, que foi o Tour do Rio, né? Desafio Tour do Rio, que eu corri com a mão enfaixada, por causa do acidente que eu tive no treinamento. Eu não ia, ainda decidi ir, faltando 15 dias, ainda machucado, e ainda tive um acidente lá. E o pilotão abriu, depois fui buscar, e deu tudo certo e fui campeão. Aí depois desse dia, meu objetivo foi sempre estar no pódio, né? Fui campeão da Copa Rio em 2016, 2015, 16, 17. Depois teve a Copa América também, eu fui vice-campeão. Uma prova também que marcou muito. E outra prova que me marcou muito foi na cidade de São Paulo, agora eu não lembro a cidade em si. Dayatuba. Meu nome é Cláudio Santos, fui presidente da Federação de Ciclismo de 2009 a 2017. Depois eu fui para a Confederação Brasileira de Ciclismo, fiquei mais 4 anos lá e estou há 2 anos na SERJ. Tá? Queria deixar registrado aqui que o Uber, o Baianinho, como a gente chamava ele, porque vinha da Bahia, fez história na federação, né, nos anos de 2009 a 2017, com vários títulos. Foi tricampeão carioca, foi campeão no Parque Madureira de paraciclismo, foi campeão do Desafio Tour do Rio, foi campeão da Copa Rio, foi campeão no velódromo também de pista, foi campeão da Taça Brasil de mountain bike e registrou inúmeros títulos, né, conquistando aí o coração da galera do Rio, vinha da Bahia sempre e fazia o seu melhor. Queria dar os parabéns para ele está fazendo um documentário e falar que a FECIERJ realmente tem uma dívida gigante com o nosso Baianinho, o nosso Uber, e que ele continue a trilhar o sucesso, que é o que ele merece. Parabéns aí, meu amigo Cláudio Santos, tem você no coração. Eu me lembro uma época que teve uma festa aqui no Plaza Show, e Elber participou lá da festa, e a cantora estava gestante, e depois o que aconteceu? E lá a gente tinha que entrar dentro de uma mala para poder, que era a banda Mala Sem Alça, eu não lembro o nome da cantora, e tinha que sair dentro da mala para poder fazer o show, né? As cortinas na frente e a cantora de trás da mala, dentro da mala, e o Albin atrás. Ali procurou o rapaz que tinha como sentar ali. E o segurança achou que ele estava procurando se tinha como sentar, ou se tinha alguém dentro. Aí o que aconteceu? O Albin pegou e foi lá e sentou em cima da mala. Quando a mulher bateu na mala por baixo, o Albin saiu correndo, descendo a escada. E saiu correndo e desceu a escada abaixo e subiu no meio do povo, que ninguém sabe onde o Albin entrou. É brincalhão, gostava de contar história. Até hoje mesmo, você viu, passamos ali até meia-noite ele contando história, nós sorrindo. E é esse, o Elbo que eu conheço é esse. Estou eu pedalando lá na Mestre Lula e ele apareceu lá com a turma. E daí pra cá virou uma amizade que boa, viu? Boa. O baixinho velho é gente boa mesmo. A gente já fizemos muitas pedaladas juntos, já viemos de Bonfim, já fizemos campanha de Natal, entregar brinquedo à criança. Já montamos bicicleta para entregar a criança, demos roupas para criança. Ação social a gente já fez aí muitas. Uma pessoa na estatura dele hoje é difícil para chegar onde ele chegou, né? E ele chegou. Com luta, com sono, com fome, com sede. Tenta adquirir brinquedo, roupa, calçado para dar aqueles que não têm. E muitos passam e ainda criticam, como eu vi no próprio meus olhos, pessoas da minha família passar na Praça da Misericórdia e criticar dele. E se esconder de trás de um pé de pau. Acho que estava com vergonha dele que ele estava ali, mas eu vi. Porque eu acompanho ele muito. Fizemos aí uma pedalada de 24 horas pedalando.
infelizmente foi interrompido por os caras que são, vamos dizer, contra, né? Contra as pessoas que são do bem. Tem gente que não pode ver ninguém fazendo o bem e também não faz. E aí impede que alguém faça o bem. E aí eu, ele e muitos aí fomos os pioneiros aqui dessa pandemia, essa epidemia aí. Essa, vamos dizer assim, esse mundão do ciclismo hoje em Juazeiro. E ele foi um cara que está correndo atrás até hoje aí para nossa região ter um bom esporte. E através do esporte vai vir o quê? Saúde. Vai vir também a economia, né? Que é muito bom, né? Que se você não tem doença, você não vai gastar. Então, se você pratica um bom esporte, você vai ter uma boa saúde, você vai ter uma boa família, porque está todo mundo ali unido, a família. O esporte também faz isso, ela une família, ela cria família. Nós do ciclismo, a turma mais velha, somos uma família. Eu e ele, muitos aí, os nossos amigos, a gente somos, de vez em quando a gente se junta para fazer uma brincadeira aí dos veteranos, né? Dos veteranos. E ele está sempre no meio, sempre promovendo aí também os eventos. Ele faz uns eventos aí pra gente também, para as crianças, dá palestra. É um paratleta aí, viaja Salvador, São Paulo, aí é Rio de Janeiro, traz troféu aí pra gente aí, medalha aí, já desfilou aí. É famoso o homem, viu? Já desfilou até no carro do bombeiro aí, no corpo bombeiro aí. É verdade, ele guerreiro, é um guerreiro. Ele, pelas condições físicas que ele tem, não é. Tem muitos aí completão aí, todo. Não que ele seja incompleto, mas o físico dele aí, todo mundo conhece. Tem muitos aí que não faz um terço, não faz o que ele faz. Nem tem a garra, nem tem a coragem, nem tem o carisma também que ele tem. É um cara que por onde passa todo mundo gosta, todo mundo conhece. A meninada, principalmente da gurizada. Inclusive tem uma historinha bonita dele. A gente tava treinando ali no tabuleiro, ali dando umas voltas ali no tabuleiro, aí tem uns capacetes que parece um negócio do ET, um negócio feio. Não, mas é feio, é de profissional, mas é feio, a verdade é essa, é feio. Rapaz, ele botou esse capacete, mas juntou o menino aqui nesse circuito, chamando ele de palhaço. Ó o ET, rapaz. Acabou o treino, foi uma resenha, juntou mais de uns 30 meninos atrás desse Welber. Rapaz, foi interessante demais. Parou o treino. Foi a sensação do momento, ele com esse capacetão. Capacete mais estranho do mundo. Era feio. Não é feio não. Se amostra. Entendeu? Se amostra. O capacete dele é feio. É feio. E aí, meu amigo, foi um sucesso. A gente, por onde a gente ia, a gente queria que ele usasse o capacete. A gente foi pro Flamengo, todo canto ele ia com o Flamengo e a atenção era ele. Mas o povo mangava mesmo, rapaz, o que é aquilo ali, hein? Rapaz, que coisa estranha. Não, rapaz, ali é um capacete de profissional. Gente, falar de Welber é fácil, assim, porque uma pessoa super incrível, uma pessoa super maravilhosa. Eu não tinha aquela aproximação com ele, mas já conhecia. Eu conhecia a irmã dele, conhecia já a mãe dele. Depois que eles vieram morar aqui na minha rua, que eu ia passando, eu vi aqueles dois meninos na porta, eu fiquei super encantado, mas passei direto. Mas fiquei de olho neles. Quando eu já voltei à noite, tinha uma senhora na porta, por sinal era a mãe dele, fiquei conversando com ela. Daí eles chegaram, a gente se aproximou, ficamos muito amigos. Uma pessoa super incrível. Depois que eu soube que ele estava fazendo ciclista, melhorou ainda a amizade da gente, se aproximou mais. Por sinal ele esteve aqui correndo, aqui no Centenário, me convidou. Eu fui, fez aquele percurso super maravilhoso, lotou aqui o Centenário. Uma pessoa assim fora do comum. Já foi meu segurança, apesar do tamanho, gente, ser um segurança de uma rainha, não é pra poucos não, viu? Agora, pessoa maravilhosa, já saímos juntos em quadrilha, uma pessoa sempre que dá apoio a gente, pessoa maravilhosa, viu? Apesar de ser pequeno, mas é um gigante, tem um coração gigante. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, falar dele. Você vê onde ele passa, super carismático, uma pessoa maravilhosa. E outra, sempre quando ele me vê, me chama de garota, eu já chamo ele de homem grande, né? Apesar dele ser grande demais, né? Como vocês sabem, né? E eu admiro demais, de coração, admiro muito ele. Não só ele com a esposa dele, que eu já conhecia também a esposa dele, a gente se aproximou mais, depois também da esposa dele, os irmãos dele, aí a mãe, tudo a gente ficou muito próximo mesmo, muito próximo, entendeu? Assim, quando ele veio morar aqui, acho que a primeira pessoa a ter dado apoio a eles foi eu, que ele precisou de um apoio para fazer uma viagem, eu conversei com um amigo meu desenrolou essa passagem para ele,
viu? Uma pessoa super do bem. Eu faço também uns eventos ali na minha comunidade, lá no Mandacaru. Ele vai lá prestigiar também. Ele tá sempre nas ativas, sempre na ativa aí, corre atrás, vá atrás aí da prefeitura, dos órgãos públicos para poder fazer os benefícios, né? Ciclovia, ciclofaixa, o que for de evento aí para o esporte, para a melhoria da nossa região, ele tá correndo atrás. E já tem conseguido, viu? Tem conseguido algumas coisas, muitas coisas, na verdade, tem conseguido muitas coisas para nossa região. Bolsa Atleta mesmo, eu sei que ele correu atrás aí, lutou. Muita gente aí tá recebendo o Bolsa Atleta aí, ó, através do nosso amigo ali. É porque hoje em dia quem não tem um grande nome lá, né, um grande nome, não é lembrado, né? Mas o povo não sabe que a gente tem uma grande parte. Ele tem uma grande parte em o ciclismo hoje, o atletismo hoje em Juazeiro está bem evoluído. Está bem evoluído por conta e ele é culpado disso, porque ele é o cara que ele luta pelos seus objetivos, pelos seus ideais, e não só para ele, para toda a comunidade. Ele quer ver os jovens felizes, ele quer ver criança feliz dentro do esporte. Meu nome é Egídio Felizardo, eu sou advogado. Eu tive o prazer de conhecer o Hubert em 2018, logo ali no início do ano. Nós estávamos naquele momento em uma pré-campanha de um senhor que seria pré-candidato a deputado. E nas reuniões ali políticas, eu observei que o Hubert tinha vários projetos relacionados à questão de esporte, né? Aí ele me relatou que melhor dizendo, um para-atleta, certo? E que naquela ocasião participava de corridas nacionais, certo? E que precisava só de incentivo, né? Para que esse sonho aí esportivo se tornasse cada vez mais uma realidade. Aí no decorrer, passou-se aquela eleição, acabou que nós tomamos alguns caminhos partidários distintos, né? Eu acabei não apoiando esse senhor inicialmente, né? E o Hubert, não sei onde ficou naquele pleito, mas aí nós formamos uma amizade, certo? E aí o Hubert, eu vejo muito nele uma pessoa sincera, uma pessoa que quer ver o bem do lado esportivo, né? Que acredita muito que a mudança pode vir através do esporte. Eu acredito que a educação, esporte e cultura mudam uma cidade, muda uma comunidade, e o Hubert vem muito com essa pegada, né, de que é possível. Ele tem uma pequena limitação física, porém que torna ele grande, né, porque ele leva o nome de Juazeiro nas competições nacionais, e isso eu vejo nele uma pessoa bem resiliente, bem forte. Eu costumo aqui pegar uma turma aqui e levar para Bonfim. De Bonfim a gente vem, são 125 km, a gente vem pedalando. Nesse dia a gente foi de ônibus e voltei pedalando. E aí, como eu era o cabeça desse dia, eu era o líder, né, da turma, aí eu vim atrás, monitorando o pessoal. E aí, quando eu cheguei num certo lugar, já uns 30 km, eu dei falta dele. Cadê, rapaz? Cadê o Tianquinho que eu não vi? Aí o pessoal contaram: ó, irmão, chega aqui. Um caminhão caçamba, deu um fecha nele aqui e ele caiu, rapaz. Tá todo relado aqui. Todo relado mesmo, e chorando, iaiai, ui. E aí a gente correu pra perto, quando chegou pra perto, aí o motorista se agoniou, ficou com medo, ficou apavorado, e botou ele em cima da caçamba, pegou pelo pezinho dele assim, jogou lá em cima da caçamba, e aí pisou, trouxe ele pra, pra uma cidadezinha mais perto. Aí a gente, atrás desse carro, quando chegamos lá, rapaz, a caçambona, aí motor, rapaz, cadê o menino, rapaz? Ele não conseguia descer, eu também não conseguia tirar ele, eu vasculhei ele. E ele desceu lá com caçamba e com a bicicleta e tudo. E assim, o bicho é guerreiro, não tá nem aí não. Pra ele, não tem tempo ruim não. A gente bem preocupado com ele lá, que tinha se machucado, que nada. A gente ainda rodou mais uns 50 km ainda pedalando. É fera, o homem aí, não tem pra ninguém não. A gente pedalando aí, por aí, rapaz, a gente topa coisa aí que ele enfrenta e a gente não tem coragem de enfrentar não. E é assim. E assim, tem outra também, a gente quando anda por aí também, a gente tira os carros do prego, viu?
A gente cansei de tirar os carros do prego, eu e ele, aí a turma, os carros estão lá quebrados, uns faltando gasolina, a gente pega um baldinho, vai lá no posto, volta com a gasolina, abastece o carro, outros é pneu. A eleição de 2020, né, que aqui em Juazeiro nós apoiávamos candidatos distintos, né, o Berti, ele tinha uma característica, porque ele ia para as ruas vestido de garçom. Então é uma coisa que me chamava muita atenção. Eu falei, por que vestido de garçom, né? Era tipo satirizando a imagem de um ex-prefeito de Juazeiro que naquele momento tentava uma reeleição, que acabou sendo frustrado essa ambição, né? E eu sempre falava, não faça isso não faça isso não. Mas em contrapartida era bem engraçado, porque ele se caracterizava mesmo, se vestia como um garçom, uma bandeja, tal. Era muito engraçado. E isso assim, no auge da pandemia, sabe? Outra situação assim, que particularmente eu acho bem bonito, é tipo, eu vejo em Hubert que ele super ama a companheira dele, que é Magali. Vejo isso muito, né? Dificilmente você vai ver Hubert sem Magali ou Magali sem Hubert. Então é uma coisa bem interessante. Vocês veem eles assim, bastante unidos, juntos, né? Com os mesmos objetivos. É uma coisa que me chama muita atenção. Teve uma corrida do Corpo do Bombeiro. E aí eu tenho um grupo que precisava de um para-atleta, né? Aí eu corri e chamei ele. Aí nesse momento tem um nosso colega aí que a mãe dele também corre. Isso era 5 km. E aí, rapaz, aí eu botei ele, ele foi para representar o grupo da gente, né? Representar o grupo da gente correndo a pé. Aí ele disse, não vou, até que ele foi. Aí, rapaz, ele foi, aí quando chegou assim, era 5 km. No primeiro quilômetro ele disparou. Vixe, vai chegar aqui nesse instante. E até hoje a gente espera. Aí daqui a pouco eu fiquei sabendo que ele pegou uma carona. Ele pegou uma carona no Corpo Bombeiro, 1 km só. Ele pegou uma carona no Corpo Bombeiro. O Corpo Bombeiro deixou ele mais ou menos depois, faltando 1 km de novo. E aí o que acontece? Uma velhinha de 74 anos conseguiu alcançar ele ainda. A velhinha fez os 5 km e ele só fez, no caso, 2 km. E rapaz, ele disputou com essa velhinha ainda, disputou pau a pau. Aí, mas foi gozação demais, rapaz. Porque a gente procurou filmagem e não achou ele correndo. Ele, né, só dessa vez, pronto, aí tem um apelido pra ele aí dessa vez. Sabe qual é o apelido dele? Covardiño. O Covardiño. Ele foi me representar lá e disse que deu câmbio, não sei como foi. Não fez a prova, não. Dessa vez aí, eu até perdoo, que ele é ciclismo, né? Aí eu botei ele pra correr, mas dessa vez ele me decepcionou. A gente não peguei um prêmio, não, nesse dia. E é isso aí, tia Kio. As 24 horas que ele estava realizando para colocar no Guinness, aconteceu, rapaz, que uma pessoa foi... Eu não sei como foi, não. Eu sei que ligaram para a polícia, disseram que a gente estava fazendo uma baderna, alguma coisa que a gente estava falando. E aí chega a viatura, gritando ele, eu atrás, falando com a polícia, não, e que ele estava tentando explicar que era um evento, né, que ele estava fazendo e que a gente não estava fazendo desordem nenhuma, não. A gente estava lá de manhã, era para ser de 6 da manhã às 6, eu acho que não, era 12 horas só, era de 6 às 6. 6 da manhã às 18. E aí o carro da polícia, pai, gritando ele, e ele não parou, e eu explicando, e a polícia não teve jeito. Fechou o rapaz, derrubou o rapaz. Rapaz, não deu outra não, a comunidade fechou esse carro da polícia, meu amigo, foi um rebuliço, que se a polícia levasse ele, ia levar todo mundo, e não tinha menos que 100 pessoas não, assistindo o evento, e as pessoas também, os amigos e a comunidade, né? Teve isso aí também, aí veio TV, apareceu tudo quanto era pessoas para defender ele, e aí a polícia conseguiu entender que foi uma ligação falsa, né? Foi uma tentativa aí de frustrar o sonho do rapaz, né? Que ele queria bater o livro dos Guinness, né? E ele queria ir para os Guinness, ele quer. Aí não conseguiu dessa vez, faltava, acho que 2 horas só, para ele bater o recorde.
de um atleta paralímpico andar 12 horas. E ele não conseguiu dessa vez, mas ele vai conseguir. Porque nós estamos aqui para ajudar ele e ele vai conseguir. Estamos aqui na Fazenda Paredão, onde minha mãe foi criada, né, pelos meus avós. E aqui tem uma resenha massa minha, nas férias. Eu acho que tem uns 7 anos isso, 7 para 8 anos, nós veio para as férias aqui e não tinha luz, era no candeeiro. Nós estávamos deitados, eu e meu irmão, nós batendo resenha, conversando. Rapaz, aconteceu um negócio muito agradável não. Minha tia Maria acordou, foi pro banheiro com o candeeiro. Rapaz, a visão não foi muito boa não. Negócio assustador. Rapaz, vai com o candeeiro na mão, andando assim na sala, nós deitados na sala, no chão, no colchão. Rapaz, parecia o Satanás. Rapaz. E foi uma cena engraçada que eu cutuquei meu irmão. Eu sei, moço. Ei, ok, menino. Olha esse negócio aí. Rapaz, quando eu me olhou, gritou: mamãe, é o Satanás! Aí ela veio com o candeeiro. Eu capacei a cabeça, o cabelo, moço, grande. Parecia um capacete com o candeeiro na cara. Nessa mesma época, acho que um dia foi doido, choveu forte. E o riacho aqui sangrou. E nós fomos tomar banho na beira do canal ali, né? E, rapaz, eu tirei o short. O short, a água levou me aqui pra achar. Meu irmão veio achar com um mês depois. O short lá na Baixada da Jumenta, longe, menino. E aqui ele também, né? Minha mãe foi criada pelos meus avós. É uma comunidade sofrida quando tá na seca. E hoje tá verde, né? Graças a Deus. Mas aqui na seca é complicado. Essa casa aqui é centenária, né? Tem mais de 100 anos. Aqui foi dos meus tataravós. Aqui uma vez, há muito tempo, meu pai trabalhava aqui na Fazenda Frutinol. Empresa que plantava uva, manga, melancia. Saía muitas frutas ali também. Então, uma vez que eu estava na seca, então uma lembrança pouca, mas eu tenho ali. Nós veio uma vez aqui, eu lembro que a calçada estava mais inteira, né? Que agora ela está servindo como depósito. E nós veio trazer aqui uma carrada de melancia para dar o gado, os animais, né? Tempo da seca. Meu avô tinha sofrido um acidente, um problema na bacia, não podia ir em Juazeiro. Meu avô partiu da mãe, faleceu. Então, minha avó deu cada parente um filho. E naquela época o negócio estava difícil, né? Eu fiquei sabendo dessa história. Aí minha mãe foi criada por minha avó de criação, meu avô de criação aqui na Fazenda Paredão. Então, a infância da minha mãe foi aqui, né? Daqui pro Paredão ali, pro sítio, pra Baraúna. Foi uma vida de luta. Minha mãe conta também que trabalhou aqui muito, carregou muito balde na cabeça, ali naquele tanque, lavava roupa, aquele trabalho diário, né? No sertanejo, no sertão, que é um povo guerreiro, sofrido devido à seca, mas é um povo que nunca desistiu dos seus sonhos. Pô, disse que essa casa é mais assombrada, né? Morou umas pessoas aí já, morou o Francisco, era o Francisco Davan. E ele dizia que às vezes escutava a casa estralar e corria. Diz que via coisa ali no pé de pau, uns negócios brancos, que eram as almas, rapaz, tem bastante resenha. Mas assim, eu nunca vi não, eu não quero ver não também. Viu? Aí eu com brincadeira ali, tava todo escuro que meus avós não estavam aqui, e eu gritei, moço. Passou um carro aqui, eu gritei. Aí com 2 dias, minha amiga, a Juazeira toda estava assim, rapaz, a casa lá de Dona Florival e Dona Helena
tinha um bicho lá e gritou. Rapaz, o pior que fui eu, ó. A mulher, tem uma mulher, foi um rapaz, espalhou, que tinha uma assombração lá na porta da véia. Mas quem deu o grito fui eu, rapaz. E saiu essa resenha e rodou o Juazeiro, um interiorzinho aí, aqui de Barra Bonita, Paredão, aqui no sítio, na Baraúna. Falei, rapaz, deu um trem ruim lá na roça da véia. Eu sou um juazeirense que conquistou o mundo, com várias competições no Brasil todo. Eu fui até para a Argentina, onde eu cheguei até muito bem. Fui quinto colocado naquela época, 2017. Hoje eu sou um juazeirense que representa muito bem minha cidade de Juazeiro. Um atleta que foi campeão brasileiro, um atleta que foi campeão carioca 5 vezes, um atleta que ganhou prova no pista, no Velódromo do Rio, um atleta que foi campeão gaúcho,